Querido povo de Deus, quero saudar todos que estão acompanhando em casa, no Brasil inteiro. Impressionante, quando viajo, muitos dizem: padre, eu acompanho a missa das 8. Não é igual a outra emissora, novela das 9, das 8 virou às 9, né? Agora, não, é 8, missa às 8 horas, anos. Mais de 20 anos. Quero saudar também o pessoal de Marquinhos, que estão com a caravana da terceira idade. Uma salva de palmas a eles. Filhos, fica, Senhor, comigo. Canta para mim um refrãozinho ali. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabe por que eu pedi essa música? As imagens que você vai ver são imagens de todos os nomes dos associados. Porque hoje, aqui, nós estamos falando de semente, grão de mostarda. Eu diria que todo associado é uma pequena semente que vai ajudando a manter essa grande plantação de evangelização. As imagens, porque quando eu fui fazer Pentecostes em Assis, porque não deu para fazer na Terra Santa, se Deus quiser, o ano que vem farei na Terra Santa, se também não tiver guerra, né? Eu também não quero ir lá na faixa de Gaza, mas apesar que cada um, às vezes dentro da igreja nós estamos numa faixa de Gaza, porque vai ter problema lá longe, gente. Mas eu estive em São Pio, sempre. Essas imagens é onde eu estava celebrando a missa. São Giovanni Rotondo. E a religiosa que permitia a missa me deu este lugar para rezar, que é a capela, ainda rezei de costas, onde o Padre Pio rezava a missa 5 horas da manhã. E as pessoas vinham de todas as localidades, muitos chegavam de trem. E no inverno, com 5 metros de neve, depois andavam. Era um negócio, passava para carregadeira, tem fotos. Bom, rezei lá. E foi exatamente, você está vendo as imagens, lá que eu levei todas as intenções, os nomes dos associados. Levei num bloco, encadernado, 2 livros encadernados. Tive a graça do Paulo levar a luva de São Pio, onde eu abençoei quem estava presente na peregrinação, e também abençoei os associados e as medalhas que no mês de setembro, veja as imagens, vocês vão receber a fitinha com a medalha abençoada lá na terra de São Pio. Divido com você isso, porque eu gosto de mostrar as imagens. As pessoas dizem que a gente, como é que faz? A gente faz assim, a gente leva na mala, a gente leva uns carão, porque os horários lá, 45 minutos, não pode passar 1 minuto, senão já tem que sair da igreja, mas está aí. Você é uma semente, e obrigado por você nos ajudar. Hoje, começa o Evangelho, começa a primeira leitura, profecia de Ezequiel. Olha que profecia linda. Eu tirarei um galho da copa do cedro, plantarei e vejo o que vai acontecer. Vai surgir
uma grande árvore, Israel. O que quer dizer essa profecia de Ezequiel? Esmiuçando, que exatamente Deus faz isto. Ele às vezes quebra um galho e replanta. Quantas vezes, pelo menos minha mãe fazia isso. Ela chegava na casa de uma pessoa, as nossas avós faziam isso, achava bonita a folhagem, nem pedia se podia ou não, era ou não era? Quebrava, plantava, e não é que nascia. Nós somos esta ação de Deus. Deus, o que fez Deus em Israel, Deus faz em nossas vidas. E Deus faz com todo aquele que crê e que tem fé. Deus é capaz de, como diz o texto, escolher os fracos, diz o apóstolo, para confundir os fortes. Às vezes, e nós quase sempre nos questionamos, será que eu sou capacitado? Será que eu sou digno? Será que eu vou fazer da melhor forma possível? Gente, se fosse assim, nós não assumiríamos nada na igreja. Se você perguntar a qualquer ministro da Eucaristia, a qualquer padre, ao Papa, se for uma pessoa sensata, nunca vai se achar digno do cargo. É a igreja que reconhece as aptidões, a ação de Deus na vida da pessoa. Então, é esta planta que Deus faz, que cresce, escolhe os fracos para confundir os fortes. Todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta elevo as árvores baixas, faço secar as verdes e brotar a árvore seca. Quem é esse? É Deus. Percebe que parece, olha a ideia, o Deus dos contrários, o Deus dos opostos. Não, é o Deus do impossível. É aquilo que o anjo disse à Virgem Maria: não tenhas medo, Maria, porque para Deus tudo é possível. A árvore seca fica verde, a verde fica seca. Este é Deus. Seguindo este raciocínio, e é sequencial, porque a primeira leitura é escolhida a partir do Evangelho. Então o que nos diz o Evangelho? Nos fala do reino de Deus. E Jesus usa de parábolas para descrever o reino de Deus. E por que ele fala em parábolas? Porque ele mesmo explica: se quando eu falo das coisas da terra vocês não compreendem, quanto mais se eu falo das coisas do céu. Então ele fala por comparação, por metáfora, aí tem várias formas, alegoria. Não vamos entrar nas várias formas de discurso. Aqui ele está falando de parábolas, porque ele quer mostrar que o reino de Deus existe sim. Mais do que nunca hoje a gente questiona o reino de Deus. Não o reino de Deus, igreja, pelo amor de Deus. O reino de Deus que está entre nós. De repente, se você olha a guerra que está acontecendo, duas grandes guerras explícitas e outras que a gente desconhece. Se você olha para o antirreino, para as coisas que estão acontecendo no mundo,
que estão acontecendo no Brasil. Você pega uma tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aconteceu no Maranhão e pode acontecer aqui, pode acontecer acolá. As coisas que acontecem na nossa vida, você vai perguntar: padre, cadê o reino de Deus que Ele prometeu que surgiria? E eu respondo a partir do Evangelho: Ele está vivo e presente no meio de nós. Mas eu não enxergo. Com quais olhos você está tentando enxergar? Com quais olhos você observa o mundo? Aqui, nós estamos falando de um reino de Deus que é uma semente espalhada. Uma semente que você espalha, fica mais difícil para as pessoas que são só urbanos, que é capaz de achar que leite só nasce em caixinha, que ovo nasce em bandeja. Às vezes precisa uma imersão na natureza. Semente aqui, ó. Quando você planta a semente, seja de trigo, seja de feijão, seja de soja, você planta e deixa. Você não vai toda hora ficar olhando. Você planta e larga. A própria natureza segue o seu fluxo. Assim, pai, mãe, eu vou tirando várias consequências e implicações da palavra. Às vezes você vai falar assim: mas eu plantei nos meus filhos respeito a Deus. Eu plantei exemplo de vida. Eu plantei uma vida de oração, eu plantei honestidade, eu plantei seriedade, e agora parece que eles esqueceram. Posso lhes dizer uma coisa? Não se preocupe, o que plantado foi, brotado será. Mas padre, eu não estou vendo agora. Conforta a tua alma, porque quando chega o inverno, a geada severa, e se for aquela geada forte, queima tudo, mas depois volta viçoso. E nós estamos no inverno, vocês estão de blusa, não está difícil de entender? Então aquilo que você plantar, plante bem. Plante bem no teu filho, na tua filha. Porque pode acontecer que por um período você não enxergue, mas a semente está lá. Isso é o reino dos céus. Você entendeu o reino dos céus? Aí você vai dizer: mas padre, e do mundo espiritual a mesma coisa? Por acaso a morte de Jesus foi em vão? Não. O sangue derramado de Jesus foi em vão? Absolutamente não. O sofrimento do Cristo, semente lançada. Lá no Coliseu Romano, teve um santo que quando os leões foram para triturar, que morriam assim, triturados ossos, ele disse, todo mundo atribui isso a Oscar Romero, mas não é. Santo Inácio de Antioquia, que meus ossos triturados sejam sementes de novos cristãos. Então às vezes
Você vai falar, mas por que eu dou catequese? Faz. Por que eu vou na missa? Vai. Você está plantando a semente do reino. Eu espero estar dando resposta para você. Por que eu rezo o terço? Porque São Curadarce disse: eu com a arma do rosário livrei com chicotadas muitas almas do diabo. Quer dar chicotada no diabo? Reza o texto dentro de casa. Semente. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Continua o evangelho, semeado na terra. É a menor de todas as sementes. E quando cresce se torna uma grande hortaliça. Então semeia. Semeia. Semeia o bem. Você escutou o que eu estou falando? Não questione, não brigue, não discuta. Apenas semeie a bondade, semeie o amor, semeie o perdão, semeie a caridade, semeie. E deixa que a natureza segue seu fluxo. Canta comigo. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente Sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. de pé, canta comigo. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti.